Lucas 24, tá? 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Não era muito distante, alguns quilômetros. Esses que iam eram discípulos, tá? Você sabe que Jesus teve quantos apóstolos? 12 apóstolos. Discípulo, ele teve quanto? Um monte. Apóstolos foram 12. Discípulos, ele teve um monte, tá? Só para você raciocinar no que estamos falando. Então eles iam para o caminho de Emaús, e o versículo 14 diz: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Então, o que eu quero explicar para vocês? Primeiramente, marca aí o versículo de número 14. Marca o versículo 14, depois marca o 16 e marque o versículo 15 também. O que eu quero falar com vocês? Aqui, gente, o que tinha acontecido? Isso aqui era mais ou menos, vamos dizer que talvez fosse numa segunda-feira, depois da ressurreição de Cristo, tá? Não sei precisar exatamente que dia foi, mas não muito distante da ressurreição de Jesus. Bem, eles iam falando sobre o quê? Eles iam falando sobre a morte de Jesus, que havia acontecido na sexta-feira passada. Então os dois discípulos, voltando para casa, eles iam falando entre si. Poxa, linguagem de hoje, né? Poxa, cara, que coisa, né, rapaz? Mataram ele, rapaz. Puxa, que maldade, que crueldade. Poxa, mas você não acha que ele poderia ter se defendido? Você não acha que ele poderia ter, de repente, não permitido que eles o matassem? Poxa, cara, eu achava que ele ia restaurar o reino de Israel, mas o que você acha, cara? Sei lá. Então eles iam conversando e fazendo pergunta entre si, conversando sobre os acontecimentos. E os dois conversando. De repente do nada aparece uma terceira pessoa com eles. Espera aí, gente. Imagina, você vai caminhando, só você e sua amiga. Aí quando você olha no meio, tem uma outra pessoa, você fala, que é isso? Mas eles não perceberam. A terceira pessoa, que era Jesus, chegou, e eles não perceberam que Jesus havia chegado. E a pessoa entrou no assunto, começou a conversar com eles. E aí, estão falando de quê? Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós estamos muito entristecidos com os acontecimentos da vida, isso nos impede de sentir a presença de Deus. Tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou repetir, você anote, por favor. Quando nós estamos muito entristecidos com os acontecimentos da vida, nós não percebemos a presença de Deus em nossas vidas, ou no nosso meio, nesse caso. Eu repito e você anote. Quando nós estamos muito entristecidos com os acontecimentos da vida, nós não percebemos a presença de Deus. Não percebemos. Achamos que, poxa vida, por que está me acontecendo isso? Alguém já falou assim, já ouviu alguém falar assim? Poxa, eu vou na igreja, eu pago as minhas obrigações, eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Já ouviu pessoas falar isso? Não? Já ou não? Poxa vida, eu não falto um culto, toda semana eu estou lá. Poxa, por que está me acontecendo isso? Mas exatamente, meus filhos, eles iam discutindo entre si, fazendo perguntas. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe para mim. Em João capítulo 16, preste bem atenção. Jesus falou assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
Como assim? Jesus estava explicando, ó, eu estou falando com vocês de antemão, tá? Eu estou falando de antemão, antecipadamente, para que vocês não percam a paz quando as aflições vierem, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições. As aflições que nós enfrentamos não tende a tirar a nossa comunhão com Deus? Sim ou não? Quando você está enfrentando muitos problemas, você não fica questionando, onde está Deus? Você fecha a cara, não é assim? É ou não é? Fala, meu Deus, como assim? Poxa, eu achei que eu ia para a igreja e todas as portas iriam se abrir. Ah, meu pai, eu achei que eu ia para a igreja e meu marido viria na sequência, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Agora eu estou na igreja, meu pai, e eles estão, ao invés de melhorar, piorando. Por que isso está acontecendo? Porque o inimigo sabe que quando ele usa situações para se levantar contra você, se você não tiver entendimento, a primeira coisa que você faz é perder a sua paz com Deus. Você começa a pensar assim, onde foi que eu errei? Alguém já fez essa pergunta? Conversa comigo, estou conversando com você. Fala comigo. Alguém já fez essa pergunta? Onde foi que eu errei? Por que isso está me acontecendo? Será que fui eu que jogou pedra na cruz? Alguém já fez essa pergunta? Será? Eu não joguei pedra na cruz, poxa. Por quê? Ah, meu Deus. Como pode uma criatura como eu sofrer tanto assim? Por que eu nasci então? Para sofrer. Veja que o sofrimento, os acontecimentos estão fazendo você perder a paz com... Eis que o diabo quer. Uma vez você perdendo a paz com Deus, nada mais vai dar certo na tua vida. Nada mais. Porque diz a Bíblia que só a paz de Deus em nossos corações é capaz de ultrapassar todo entendimento. Só tendo a paz de Deus no nosso coração somos capazes de alcançar a benevolência de Deus. A Bíblia Sagrada diz: une-te, pois a Ele tem a paz, e assim te sobrevirá o bem. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Então, os acontecimentos da vida têm um objetivo. Tudo que acontece na tua vida só tem um objetivo: distanciar você de Deus, roubar a sua paz. Você começa a fazer perguntas e às vezes você dá resposta a si mesmo por causa de tantos questionamentos, e você começa a pensar, poxa, como pode assim? E aí você não percebe a presença de Deus. Os dois discípulos, eles iam falando, discutindo sobre eles, discutindo entre eles o fato que havia acontecido. O que havia acontecido? Na sexta passada haviam matado Jesus. Então eles estavam muito tristes, chateados pelas coisas que haviam acontecido com Jesus. Então eles iam falando sobre isso. E falando sobre os acontecimentos do passado, eles não perceberam quando Jesus chegou. Então toda vez que você toda vez que você se apega aos acontecimentos do passado e fala sobre eles e vive, caminha com ele, você acaba perdendo a presença de Deus na tua vida. E você acaba perdendo a força espiritual. É isso que acontece com você. Aí você me pergunta, pastor, será que eu tenho demônio? Não, não tem demônio. Ah, pastor, acho que eu tenho. Não, eu acho que você não tem. A Bíblia diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você deixa os acontecimentos da vida roubar a sua paz com Deus. Você quer vencer? Então aprenda: não deixe os acontecimentos da vida roubar a sua paz. Coisas irão acontecer? Sim ou não? Irão acontecer? Com todos? Com todos.
Uns numa proporção, outros em outra, mas problemas acontecem com quem? Com todos. Enquanto estiver na terra, problemas irão acontecer com todos nós. Se eu ficar apegado aos acontecimentos do passado, eu não percebo Jesus comigo. Essa parte vocês entenderam? Quem me entendeu? Se você ficar falando só do que aconteceu, porque minha tia, porque minha avó, porque minha mãe, você não vai conseguir ver Jesus com você, tá? Então os discípulos iam falando entre si e não conseguiram ver Jesus. Aqui Jesus explica para nós, voltando lá para João, Jesus falou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Paz. Então o que Ele diz que nós teremos? No mundo, quem falou que nós teremos aflições no mundo? E quem falou que você, vindo para a igreja, você não teria mais aflições? Nenhum de nós estamos livres de aflições. Sejam elas físicas, sejam espirituais, familiares, correto? Elas sempre virão. O próprio Jesus falou. Agora fala assim, então, tem misericórdia de mim, Senhor. Não, calma. Não acabei de explicar o versículo. Daqui a pouco você pede misericórdia. Aí Jesus falou, então Jesus, espera aí. O Senhor está falando de antemão. Tenho-vos dito isto, né? Tenho falado de antemão. Que para que vocês tenhais paz em mim. Aí ele fala, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Aí ele explica agora como é que a gente vence. Ele diz assim, mas tende bom ânimo. O que é que vence as dificuldades? Gente, senhoras e senhores, presta atenção. Se eu tenho lutas, o meu foco tem que ser aonde? Eu tenho que ter dois focos, tá? Para vencer suas lutas, você tem que ter dois focos. Primeiro, não perca a tua paz com Deus. Não culpa Deus por nada. Fique em paz. Senta na sua cama e levanta os olhos para o céu e diz, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, o Senhor está comigo. Oh, Tu és Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Decore o Salmo 23 e cita ele todo dia. Decore a oração do Pai Nosso e faça ela todos os dias e emenda com a sua oração. Senta lá e fala, Jesus, ó, Senhor, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, ó Senhor, minha casa, minha família, meu marido, minha mulher, Senhor, está tudo errado aqui, mas deixa eu falar uma coisa com o Senhor. No meio de toda essa dificuldade, eu quero dizer que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu Deus. Não perca a tua paz. Primeira coisa, que o diabo quer que você perca a paz. Toda pessoa quando perde a paz, ela faz besteira. Porque quando você perde a paz, você entra em desespero. O desespero te leva a fazer loucura. Falar coisas que não deve. Não é isso? Sim ou não? Não há uma conexão entre o que você pensa e o que você fala. Por isso que, quando a pessoa está muito nervosa, a gente fala assim, acalmando, fala, calma, 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 calma. Respira fundo. Não é assim que a gente fala? Anda assim ou não? Na hora que você está nervoso, você fala coisa. Irmãos, eu sei, nós somos santos, sim ou não? Não, somos não, né, senhora? Gostei dessa. Irmãos, na hora que a gente está nervoso, a gente tem que controlar muito, sim ou não? Se você não tiver o hábito de controlar seu nervosismo, na hora que você está nervoso, você fala coisas, você faz coisas, você toma atitude. E fala, eu não vou mais. Sabe? Então, na hora que você estiver nervosa, você precisa parar, pensar. Não perca a tua paz. Paz é tranquilidade na alma, no pensamento. A nossa alma tem que estar em paz. O que é a alma, minha gente? Pensamentos, desejos e vontades. Você pensa? Então essa é a alma. Você tem desejo? As brigas que você tem em casa, elas são geradas aonde? Qual o campo do seu ser? Na sua alma emocional, tem a ver com seus pensamentos, desejos e vontades. Se você controla a sua alma, não vai ter briga mais em casa. Eu não sei se eu estou explicando. Então nós temos que ter paz, tá bom, gente? Jesus falou, tem que ter paz. Agora, o segundo foco que eu preciso ter ao enfrentar as lutas, as aflições, eu preciso ter bom ânimo.
O que me ajuda a enfrentar as aflições da vida? Bom ânimo. Tá, gente? Ter muito bom ânimo. Não é pouco não, tem que ter muito bom ânimo. Tem dia que dá vontade de ficar em casa, sentado, deitado, pé para cima e falar, podia acabar tudo melado, para eu morrer doce. Sim ou não? Ah, meu Pai do céu. Mas eu preciso ter bom ânimo. Só vence na vida quem tem bom. Sabe quem consegue restabelecer, conseguir um novo emprego, conseguir botar a empresa de novo nos trilhos? A pessoa que tem bom ânimo. Se a pessoa ficar pensando, mas não dá, cara, eu já tentei 49 vezes. Pois é, mas e se o outro não tivesse tentado 999 vezes? Nós não teríamos a lâmpada. O problema é que as pessoas, elas não têm bom. Está cheio de gente do teu lado para desanimar você. Você tem mais gente para desanimar. Você vem aqui, o pastor faz uma luta para poder te animar. Quando você sai da igreja, já olha para a pessoa, ela diz, você acredita em tudo que ele falou? Aí você fala, eu acredito que é a palavra de Deus, então chama ele para ir lá na tua casa para ver os problemas que você tem. Aí você fala, ixi, é verdade. Ou seja, está cheio de gente que tira o nosso ânimo. Gente, você liga a televisão, tem coisa tirando o teu ânimo, tem ou não tem? Aí você liga o rádio para poder, não estou ligando a televisão mais não, pastor. Meu negócio agora é só o rádio, né? Aí você liga o rádio para poder, arejar a cabeça um pouquinho, tá lá a sofrência. Maria Mendonça, sei lá quem. Sim ou não? Tá lá o outro lá, falando de coisas, e o outro dizendo que não deu, e aí você fala, meu Pai do céu. Então, o que mais existe no mundo são situações para desanimar você. Então, o segredo para você vencer, gente, não é oração. Oração é para abrir o nosso espírito, para nós entendermos. Eu venço não é quando eu oro, eu venço é quando eu aprendo. Quando você aprende. Porque se você vencesse só pela oração, então tem gente que ora mais que nós. Tem gente que ora mais que nós. Entretanto, não venceu. Porque a vitória não tem a ver com oração, tem a ver com entendimento. Você precisa entender algumas coisas. A oração é para você manter comunhão com Deus. É para isso que foi dada a oração. Estão entendendo? Sim ou não? Oração não é para você ficar pedindo um monte de coisa, porque falaram para a gente também, outra coisa que ensinou errado, que é, você pede, irmão, então te focaram só nas coisas materiais, não te ensinou a focar no espiritual. Mateus 6,33, Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que você precisa serão acrescentadas. E nós focamos nas outras coisas, sim ou não? E focamos, Jesus, aqui, Pai, esquecemos de buscar o reino dele, buscar Deus, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Então, consequentemente, nós nos tornamos fracos. Eu não estou desencorajando você, acredito que não estou. O que eu estou tentando é te mostrar a realidade, para que nós, a partir da realidade, nós saímos e começamos a marchar adiante em nome de Jesus. Amém? Por quê? Tem pessoa que a vida dela é uma vida irreal. Ela acredita que vai acontecer coisas que na verdade só está no campo imaginário dela. Eu quero que você saia do campo imaginário e entre no campo espiritual, que eu estou explicando. São duas coisas que eu lhes falei hoje. A primeira, tenha paz com Deus. Você precisa ter paz com Deus. Não importa se está chovendo, não importa se está bem, se está mal, não importa quanto as pessoas estejam fazendo o que for, eu acredito, Deus está no controle, Ele está no trono, Ele é Deus, e Ele vai me dar a vitória em nome de Jesus. Essa é a paz que você precisa. Mas não deu certo aqui, não deu aqui, mas vai dar ali. Eu não perco o ânimo, eu tenho que estar sempre animado. Por isso tem coisa que acontece que tira o teu ânimo, sim ou não? Pois bem, então o que nós estamos falando? Estamos dizendo que quando nós focamos só nos acontecimentos da vida, nós não percebemos a presença de Jesus conosco. Posso continuar sobre os dois discípulos? Posso? Até aqui vocês me entenderam? Quem me entendeu? Sabem que focar? Sua paz com Deus e
bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Tem dia que você pergunta amém? Amém, pastor. Eu acho que é verdade, né, pastor? Não, tem bom ânimo, pelo menos para você. Claro, cada um tem um jeito de agir, né? Uns são mais extrovertidos, outros é mais introvertido, mas isso aí não tem problema, desde que você tenha bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci e vocês também vencerão. Mas Jesus teve sempre bom ânimo. Quer mais uma coisa? Um dia Jesus estava atravessando o mar. Aí ele falou com os discípulos, vocês vão remando aí, Pedro? Vou descansar um pouquinho aqui. E deitou lá e começou a dormir. Gente, pela lógica, o vento poderia soprar contra aquele barco? Não. Poderia soprar contra todos os barcos, menos aquele barco que Jesus estava. Você concorda comigo? Sim ou não? Quem criou os mares? Foi Ele. Ele disse, em mim nada do que foi feito se fez. Ele criou. Quem criou o vento? Ele também. Agora, quem está dormindo no barquinho? Ele. O vento poderia soprar todos os outros barcos. Pelo amor de Deus, cara, não sopra esse barco aí. Esse barco aí, você sabe quem está dormindo nesse barco? Rapaz, calma. Esse aí não. Gente, ao que me parece, todos os outros barcos estavam tranquilos. Qual o barquinho que estava sendo açoitado pelas ondas? O barquinho que estava? Jesus. Então, às vezes, você fica muito ligado à lógica e esquece de se ligar ao espiritual. Jesus estava dormindo, tranquilo, em paz. Os discípulos despertam, mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus desperta, o que está acontecendo? Nossa, Senhor, a onda, olha o tamanho da onda. Ele falou, isso é simples, é só falar com ela. Você tem que falar, aprender a falar. Jesus, então, levanta, arruma a gravata, né? E fala assim, ô vento, acalma-te, aquieta-te. Ô vento, pode parar. Ô onda, calm down, como diz o outro. Calma, pode parar. E a Bíblia fala que o vento foi parando de soprar, foi parando, e a onda foi parando, porque a onda é agitada pelo vento. Parou. Falou, então, vamos embora, gente. Gente, você quer vencer? Tem que aprender a falar o que você quer que aconteça. Para de falar que a sua vida é um fracasso. Diga, eu sou um sucesso. Eu sou uma bênção. Ah, pastor, minha mãe falou que eu quase morri. Não sei por que eu não morri quando eu nasci. Sabe por que você não morreu? Porque a sua vida não está na mão da sua mãe, está na mão de Deus. Ah, mas a minha mãe falou que eu sou um verme. Perdoa ela. Ela nem sabe o que está falando. Você nasceu, você está com vida. Agora quem manda em você é Jesus. Fala o que você quer. Fala aquilo que você quer que aconteça. Estou explicando, sim ou não? Desculpa, eu estou lhe dando um choque de realidade. Porque isso você sabe que tem gente que fala, sim ou não? A mãe falou para outra filha, eu te achei na lata do lixo. Tem coisa pior para isso, para a filha de 16 anos ouvir que nasceu na lata do lixo, gente? A fase que mais difícil, 14 para 16. A mãe chega para... Gente, não esquece isso nunca mais. Tanto que um dia essa senhora tinha já 43 anos, chegou para mim e falou, quando ela falou, pastor, a minha mãe falou isso, ela derramou em lágrimas. Falei, mas quanto tempo? Eu tinha 14 para 16 anos, pastor. Eu falei, você já aceitou Jesus? Ela já, então esquece a sua mãe, filha, você é de Jesus. Já perdoou a sua mãe? Já, mas às vezes eu lembro. Sim, vai lembrar, porque te feriu o emocional. Tudo aquilo que afeta o nosso emocional, nós lembramos. Tudo que causa emoção em nós, nós lembramos. Seja emoção negativa ou positiva, nós lembramos. Nós não conseguimos lembrar daquilo que não causa muita emoção em nós. Aquilo que causa emoção, nós lembramos, porque nós somos assim. É o sistema como nós fomos criados. Então você precisa saber que agora, por mais que a sua mãe não gostava de você, vocês tiveram um problema, mas agora você tem que saber que Deus te ama. Amém? Deus te ama e é Deus que vai te ajudar. Ela falou, mas será, pastor? Nem faculdade eu fiz, nem estudar eu estudei, pastor. Eu falei, não, pode fazer o vestibular que você vai passar. Fez, passou, já deve ter formado já. Nunca mais ouvi. Mas deixa eu te falar, estou falando agora com você. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que você diz. Você é uma bênção, você é um sucesso. Mas não adianta eu falar isso e você olhar para dentro e falar,
Você está falando com quem? Porque eu não sou pastor. Então você está assumindo. Jesus levanta, repreende o mar e o vento fala, não pode parar. Nós vamos chegar do outro lado. E chegaram do outro lado. Poder das palavras. Gente, a minha vida é dirigida pelas minhas palavras. Ou a sua vida, como queira. Falar para alguém, diga, a sua vida é dirigida pelas suas palavras. O próprio Deus não tem como te ajudar se você diz que não dá. Você precisa concordar com ele, dizer amém, Senhor. Está difícil, mas eu creio. Abraão concordou com ele. Tudo bem, Senhor, eu sou idoso, minha esposa é estéril, mas se o Senhor falou que nós vamos ter um filho, então nós vamos ter esse filho. E teve. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sua vida é dirigida pelas suas. A partir de hoje, eu não aceito a interferência de ninguém na minha vida. Eu vou fazer duas coisas: ter paz com Deus e ter bom ânimo. Eu vou vencer. Tudo bem até aqui, minha gente? Quem entendeu, pastor? Eu entendi mesmo. Ficou claro? E agora nós não estamos mais focados no passado. Nós estamos focados na nossa paz com Deus. E nós precisamos ter bom ânimo. Diga graças a Deus. Amém? Amém?